Começa agora, Abominável Podcast, com Dani Taranha e Rodrigo Ramos. Oi, gente, esse é o Abominável Podcast. Eu sou Dani Taranha e estou aqui com ele, Rodrigo Ramos. Olá, Rodrigo. Olá, meus tesouros. Meus seres das catacumbas, dos sarcófagos, entre outras coisas. Você sabe que essa semana saiu a notícia de que vai ter o reboot da Múmia. Vão pegar o filme do Brendan Fraser, que eu gostava daquele filme, sabia? Achava divertido. Não fez minha cabeça, não. Você não gostou dele? Achei bem divertido. O primeiro e o segundo, né? Acho que o terceiro é uma porcaria. Nem sabia que tem tudo isso. Depois tem um monte lá que é o Escorpião Rei, não sei das coisas. Que aí é os derivados, né? Com o do The Rock Johnson, e aí tem uns derivados lá. Mas esses primeiros, eu vou te falar, eu me diverti a valer. Eu gosto de filme de aventura, assim, sabe? Sim, sim. E aí vão pegar essa Múmia, vão fazer um reboot dessa franquia, com uma pegada de terror. Tanto que quem vai dirigir é o diretor de Evil Dead Rise. Então, com essa informação, eu não tava dando nada pra esse reboot, porque eles tentaram fazer o reboot do personagem mesmo, né, do monstro da Universal, com aquele filme do Tom Cruise, que ninguém gosta, só eu. Que é um filmeco. Eu não acho ruim também não, viu? Não acho ruim. Não sei, assim, eu entendo, tem os seus problemas ali, sérios, mas sinceramente, eu me diverti assistindo aquele filme. Eu não acho ruim não. Pra mim ali o problema é ele já começar com uma responsabilidade que ninguém sabia se ia adiante, né? Os caras já chegam e falam, não, esse filme aqui vai ser o primeiro pra fazer uma franquia de vários monstros que você encontrar no final. Calma. Calma, queridão, dá uma respirada, porque às vezes não dá certo o que você tá querendo fazer. Como não deu, né? Tanto é que morreu aí esse projeto. Mas agora, então quando surgiu essa notícia, eu pensei, putz, lá vem mais uma múmia pra gente ficar pistola, que não vai dar certo. Mas daí a hora que falaram o nome do diretor, aí eu fiz, Tem minha atenção, né? Tem minha atenção, porque esse homem fez um milagre em Evil Dead Rise. Eu sou muito fã desse filme. Então estou animada. E aí lembrei o quê? Fiquei conversando com o Rodrigo sobre filmes de terror que tem essa pegada de artefatos egípcios ou escavações que você encontra e resolve abrir um baú e de lá sai uma entidade, né? E, enfim, esse é o tema de hoje. E pra ficar dentro do tema, né? Esses dias acharam uma múmia, não sei se foi uma múmia exatamente, mas depois, mais de 100 anos, né? Depois da última vez que tinham encontrado um sarcófago, um lugar daqueles rituais, né? Onde eles enterravam com todas as coisas lá. Foi achado foi mês passado, se eu não me engano. Toda vez que tem uma notícia dessa e a galera fala, não, vamos abrir pra ver o que tem, me dá até uma palpitação. Isso não dá certo, gente. O pessoal não assistiu Indiana Jones. Vocês não viram esses filmes, gente? É sempre assim, vamos abrir pra ver o que tem dentro, vamos ler esse livro aqui que tá em aramaico. Eu não sei onde vocês estão achando que isso aí pode dar certo. Tinha um negócio que antigamente o pessoal falava da maldição, né? De múmia e tal. Que quando você encontrava, né, a múmia, tinha uma maldição e tal, porque o pessoal ia com a cara limpa, abriu a catacumba lá e tinha lá um defunto de quantos milhares de anos decompondo e... Nossa, aí vem aquele cheiro, né? Aquele cheiro, aquele monte de ácaro ancestral, fungos e bactérias, e a pessoa morria e o pessoal achava que era maldição. Não é. Não é, que você abriu um negócio que tava, a rinite dessa galera pegou pesado ali. Pois é, imagina. Pior do que quando eu tento fazer faxina aqui uma vez por ano. Nossa, sobe o negócio, não tem o que fazer. Então, tudo isso inspirou a gente a fazer o programa de hoje. A gente vai começar com as menções honrosas. E a gente começou falando da Múmia. Eu gosto muito desse tipo de filme, como eu disse. Indiana Jones eu amo, todos. Mesmo aquele que é ruim, eu gosto também. Lenda do Tesouro Perdido, com Nicolas Cage. Juntou duas coisas. Nicolas Cage e filme de aventura, de coisa. Eu adoro esse filme. Tem também o próprio Tomb Raider, né?
Lara Croft, dos games Tem uma e tal. uma animação na Netflix que é muito boa do Tomb Raider, que eu gosto bastante da franquia. E vão A animação voltar, da né, Netflix com a Lara é boa. Croft agora. Vai Tem ser aquela planos aí. moça do que fez Game of Thrones. Ai, como é que ela chama? Uma moça comprida? É tudo alto esse povo, gente. Que era casada com o Joy Jonas e separou. Eu não sei o nome dela. Não sei. Lembrei. Sophie Turner. Sophie Turner, a Sansa, que era a Fênix, né, dos X-Men. Isso, ela. Parece que ela vai ser a Lara Croft agora. Tô animada. Eu gosto desse filme de aventura, eu gosto. Tem a Ilha da Garganta Cortada. Tem aquelas versões fuleiras, né, do Indiana Jones, que era o Alan Quarterman, lembra? Que tinha Sharon Stone, novinha. As Minas do Rei As Salomão. Minas do Rei Salomão e a Cidade do Ouro Perdido. Sabe qual tem essa pegada que eu gosto? Código da Vinci. Muito legal também, gosto Tem bastante. essa coisa também, eu acho interessante. E aí, lembrando de sarcófagos, múmias e artefatos e coisas egípcias que não deve ser colocada à mão e etc., nós temos o próprio filme da Múmia, né? A gente já citou aqui, o do Brendan Fraser e do Tom Cruise. Deem uma chance pra esse filme. Eu já defendi ele na Hora da Discórdia. Não, mas é um bom... Eu vou defender próxima vez. Eu vou defender a Múmia, que eu acho que vocês devem levar em consideração esse filme. Mas, pra quem não lembra ou não sabe, o Exorcista começa com uma escavação num lugar XYZ lá, cheio de arqueólogo, e aí eles encontram a estátua de quem? O Pazuzu. Pois é, da porra do Pazuzu, e é aí que eles libertam o demônio, tá? Só pra lembrar vocês que não tem que ficar cavucando coisa. Não tem que... Vamos abrir isso aqui. Não, se alguém enterrou, é porque era pra ficar enterrado. Eu tenho essa... Você não viu agora que estavam mexendo nas pirâmides? Se bem que isso daí depois falaram que era uma interpretação equivocada, mas a primeira notícia que saiu é que eles descobriram que debaixo das pirâmides tinham umas outras camadas de coisas, assim, sabe? De andares. Tipo um porão da pirâmide? Tipo, como se fosse um subterrâneo do subterrâneo. E começa assim, aquele filme do Alien versus Predador, não é isso? Que debaixo da pirâmide não tem a porra da rainha Alien lá, o Predador e sabe Deus quem mais? Então, começa a cavucar nisso daí, o que acontece, Rodrigo? A gente já viu. Nós já vimos esse filme antes. Depois dessa grande sacanagem com os arqueólogos, vamos aqui voltar pro tema de hoje. Eu lembrei de um filme, tem aqui dimensão honrosa pra vocês também, que é interessante. Lembre-se que ele é de 1963, então tem as suas limitações tecnológicas, mas eu acho a ideia boa. Chama Banquete de Sangue, que é a história de um sujeito que ele é um fornecedor egípcio, ele tá nos Estados Unidos, ele matou várias mulheres lá em Miami para usar as partes do corpo para trazer de volta à vida a deusa antiga Ishtar. Ela está querendo cuidar. Isso, ele fez essa coisa. E aí tem, ao mesmo tempo que essas mortes acontecem, que ele tá lá juntando parte do corpo pra trazer essa deusa antiga de volta, tem um policial que tá tentando localizar quem é esse serial killer, quem é esse cara que tá matando, e até descobrir o que tá acontecendo. Vocês sabem, né, pra onde vai esse filme. É interessante, é bem legal. E aí tem um outro que é bizarro. Já digo que é bizarro. Rodrigo, acho que lembra desse. Manhattan Baby. Nossa, eu adoro esse. Eu vou te falar que eu lembro desse filme da época das locadoras, assim, de ver sempre a capinha dele lá na locadora e falar, será que eu pego? Será que eu pego? Manhattan Baby é de 1982 e mostra lá no Egito um arqueólogo americano que está fazendo escavações em uma antiga tumba. E aí a esposa e a filha dele estão ali passeando pelas ruínas enquanto o cara tá trabalhando. Nesse meio tempo que ele tá lá no job, ele encontra um bloco de pedra cheio de inscrições antigas e tal, uma coisa meio esquisita. E chega uma senhora do completo Neida e entrega um amuleto pra filha dele, uma coisa totalmente de origem duvidosa. Que eu, se fosse ela, não pegaria, mas ela é criança e resolve pegar e acha que é um grande presente que ela ganhou de uma senhora no meio do Egito. Enfim, eles voltam para os Estados Unidos
E aí começam a acontecer coisas estranhas naquela casa e o pai chega à conclusão de que a filha dele está possuída por um demônio egípcio. E aí tem todo o desenrolar dessa grande história. Olha, esse filme, gente, vai pela conta e risco de vocês. A sinopse é interessantíssima, mas ele é bem do bizarro. Então... é um filminho pitoresco ali daquela época a época de ouro dos filmes de terror que eram desovados nas locadoras ali. Sim. Vale a pena citar que é um filme do nosso querido Lucio Fulci, que era um baita de um diretor italiano ali de terror, com uma filmografia invejável. Nem que seja pela parte histórica, vale a pena ver o filme. Ou pela capinha. Ou pela capa. Dadas as menções honrosas, vamos começar para as nossas dicas aqui para vocês. Você começa, Rô? Vou começar com um filme que eu amo, né? Já falei deste homem aqui, desse personagem, inclusive que inspirou o nome deste podcast. O nosso querido Dr. Phibbs, ou Phibes, né? Depois de muitos anos aprendi que eles falam Phibes, mas eu não consigo falar Phibes. É igual a gente que aprendeu que é Coppola em vez de Coppola. Aprendemos esse ano que ele veio pro Brasil, quer dizer, ano passado que ele veio pro Brasil, que ele falou que é Coppola, não é Coppola. Mas até aí, querido, foda-se. Até aí, Coppola pra gente é outra coisa. Eu chamo você faz muito tempo, então me deixa em paz. E o filme que eu vou falar é um filme de 1972, que é A Câmara dos Horrores do Abominável Dr. Phibbs, que seria o segundo filme com o personagem, interpretado pelo queridíssimo Vincent Price, esse deus do cinema. Tem um elenco massa que tem Robert Carey, Peter Cushing, né, também, que fazia o Van Helsing ali nos filmes da Hammer, tá aqui também. Tem o Terry Thomas, que é aquele cara que inspirou o visual do Dick Vigarista na Corrida Maluca. Não sei se vocês lembram dele. Aquele do bigodinho. Figuraça. Tem um elenco espetacular. E não sei se vocês lembram, né? Se vocês não viram ainda, o Dr. Phibbs, ele tem... a esposa dele tá... como vamos dizer, ela morreu, né? Ela tá ali... animação suspensa, né? Ele mantém ela congelada ali na esperança de conseguir trazer ela de volta à vida. E aí, depois de todas as coisas que aconteceram no filme anterior, nesse aqui, ele vai com a assistente dele, né, a Vulnávia, para o Egito em busca de uns pergaminhos antigos ali, com rituais mágicos que podem ressuscitar a esposa dele. Então ele se recupera depois do outro filme, né? Consegue reconstruir o rosto dele, porque ele estava todo... era tipo uma caveira quase. É um personagem maravilhoso, gente. Vocês precisam ver esses dois filmes. E aí ele vai lá pro Egito, atrás desses pergaminhos. Esses pergaminhos estão na mão de um outro explorador ali, um arqueólogo, que também está procurando... mas ele quer ter a vida eterna, né? Trazer essa vida para ele mesmo ali. Ele quer conseguir a vida eterna usando esses pergaminhos. E aí o Dr. Phibbs e a Vulnávia vão atrás desse cara e começam a matar geral ali no Egito. E curiosamente, né, ele mata suas vítimas inspirados pelas pragas do Egito. Então ele tem uma teatralidade ali. Como eu já comentei antes, o Dr. Phibbs é um avô do nosso querido Jigsaw. Né? Ele que criou esse negócio de matar com armadilhas mirabolantes e tal, começou aqui com o Dr. Phibbs. Ele trabalhou para Jigsaw poder andar naquela negocinho dele ali, naquele triciclo. Ele engatinhou, né? Exatamente. Ele engatinhou para que o Jigsaw pudesse andar de triciclo. E aí o filme é divertidíssimo. Ele tem uma estética, daquela estética dos anos 60, que o pessoal costuma chamar de camp, que é uma coisa meio cafona, colorida, exagerada, assim. Ele tem um tom sarcástico, ácido, assim. É maravilhoso, gente. Vocês precisam procurar e assistam os dois. Infelizmente, não consigo entender por que esses filmes não deram certo. Eu acho que hoje em dia seriam muito melhor recebidos do que foram na época. O Dr. Phibbs, de 71, não foi assim um grande sucesso de bilheteria. E mesmo assim, no ano seguinte, eles já tava todo mundo lá no jeito, fizeram mais um, que é esse aqui, em 1972. Não consigo dizer qual que eu gosto mais, para mim eles são um filme só, assim, não dá para separar. Mas esse aqui vale a menção do nosso programa por tratar dessa questão dos pergaminhos egípcios ali e como
como essas antiguidades ali podem ser utilizadas para o mal. Você acharia interessante um remake disso para os dias de hoje? Ou você acha uma grande heresia fazer isso? Não acho que seria uma heresia. Eu acho que seria difícil encontrar alguém que estivesse aos pés de Vincent Price. Ah, bom. Tem um ponto aí. Seria difícil você ter isso, mas seria bastante curioso você transformar... Porque ele tem uma estética meio de... Funcionaria até uma linha meio super-heróica ali, porque tem uma coisa meio de pulp, que inclusive, né, essa história da esposa do Dr. Phibs ali tem muito a ver com a história do Sr. Frio, o inimigo do Batman, né? Ah, é verdade. Eu acho que bebeu ali na fonte do Dr. Phibs. Eu acho que funcionaria bem, assim, talvez numa pegada super-heróica mesmo, assim, de aventura mesmo, eu acho que poderia render. Gostaria de ver o Dr. Phibs recebendo a atenção que merece. Ah, meu Deus, que demais. Bom, eu vou começar com um filme recente até, 2015, estou falando de Assim na Terra como no Inferno. Um filme que não é lá aquelas coisas, já vou dizer aqui pra vocês, não é o melhor dos exemplos. Porém, ele é interessante porque eu lembrei, quando eu viajei agora pra Itália, acho que foi na Itália que eu tava. Enfim, eu visitei não é um convento que chama quando é de padre? Como é que é o nome daquilo? Enfim. Mosteiro? É, isso, tipo um mosteiro. Era o mosteiro de São Francisco. E aí tinha as catacumbas, né? E quando a mulher falou, a parte ali do subsolo, vocês vão ver as catacumbas, as múmias e tal, não sei o quê. Eu não sei o que passou pela minha cabeça. Pensei, acho que eu vou ver um monte de osso, né, e tal. Mas daí quando eu desci, rapaz... Era um monte mais de osso gente. do que você imaginava. E era bem pertinho, sabe, assim? A um passo de distância de uma múmia de, sei lá quantos 1000 anos pra trás, entendeu? Então eu fiquei um tanto quanto impressionada com aquilo, principalmente com o cheiro daquele lugar. Tava muito perto, eu senti que eu tava muito perto. Se eu esticasse o braço, eu encostava no moço que morreu em, sabe Deus quando? Sei lá, 500. Então, assim, antes de Cristo, sabe? Umas coisas, tipo... O que tá acontecendo? É bom pra rinite, né? A rinite não me atacou, engraçado isso. Mas é o tipo de lugar que, assim, e era muito bom porque os padres morriam, eles enterravam ali mesmo, tanto é que virou uma grande catacumba, cheia de osso, cheia de múmia. E aí, como acho que eles tinham muito tempo livre naquela época, eles faziam esculturas com os ossos das pessoas mortas. Então, tudo é decorado, porque eles não mexeram em nada, óbvio, isso é histórico, enfim. As paredes inteiras estão decoradas. Então você não pode nem encostar na parede, que tem um osso ali do seu João que morreu há muito tempo atrás. Então é um lugar um tanto quanto peculiar. Eu fiquei muito impressionada, porque eu não sei o que passou na minha cabeça, do tipo, o que será que eu vou encontrar aqui? Meu Deus, é isso! O que tem pra fazer na Europa? Vou ali visitar uma catacumba, e foi exatamente isso que aconteceu. E aí eu lembrei dessa passagem, porque esse filme se passa nas catacumbas de Paris, que é o quê? Um grupo de arqueólogos vão explorar aquele labirinto de ossos. Aí eu lembrei desse lugar que eu fui, porque me deu curiosidade também de visitar as catacumbas de Paris. Mas depois desse lugar que eu fui, eu pensei, talvez eu pule essa atração turística. Não sei, talvez seja legal pular essa parte. Anyway... E aí esse grupo tá lá pesquisando, estudando e mexendo dentro daquela cidade de mortos ali. Só que aquele lugar começa a mexer com a cabeça das pessoas. Elas começam a ter comportamentos estranhos ali dentro, começam a ficar esquisitas umas com as outras, começam a ver coisas, começam a alucinar. Então o que meio que dá pra você entender é que esse lugar vai mexendo com a psique humana, assim, sabe? Vai meio que os demônios de cada um começam a voltar pra assombrá-los, sabe? E isso tem uma consequência horrorosa, vocês já devem imaginar. E claro que dá tudo errado. A ideia desse filme é boa, a execução não é, mas ainda assim, como eu falei que eu gosto desse tema, eu assisti. E aí, como pode ter alguém também que goste desse tema, assim como eu, e assista qualquer coisa relacionada a isso, fica aqui a dica para Assim na Terra como no Inferno. Ele, inclusive, esse nome é ótimo.
Gosto bastante Esse nome é muito bom. É desse muito nome bom. e do ambiente, né? Ele é claustrofóbico, é um filme bem curioso, assim. Realmente, ele poderia ser melhor, mas eles usam bem ali o cenário das catacumbas ali de Paris, que é um lugar muito louco, assim, tem muito potencial para se escrever histórias ali, porque o bagulho ele vai se afundando ali debaixo das cidades e ninguém sabe para onde vai, né? Até hoje ninguém conseguiu mapear inteiro. Até hoje tem alguém com a colher lá cavando. E é muito curioso como mesmo quando você vai, e aí você vai achar uma pichação. O ser humano é filha da puta, né, meu? O ser humano consegue, os caras não conseguiram pichar a ponte, né? Aqui alto pra cacete, eles conseguiram pichar. Não, o ser humano Que é... capricho, né? Pessoal, eu vou entrar aqui, vou me enfiar, vou até o cafundó de Paris pra tipo, pichar. Eu estive aqui. Vá se catar. Teu próximo, Rô. Eu vou falar de um filme que talvez eu já tenha dito aqui, que eu gosto, acho um filme muito curioso, que é As Ruínas, um filme de terror de 2008, com direção do Carter Smith, que conta a história de um grupo de amigos que estão lá passando as férias no México e eles resolvem conhecer um lugar diferente, uma pirâmide antiga que tem lá, né, uma asteca, eu não sei exatamente qual é a origem daquilo ali, mas eles vão turistar, sabe aquela coisa, pô, vocês vão pra tal lugar? Não, gente, vamos ali que tem um lugar diferente, que ninguém vai, que vocês vão achar mais legal. Não façam isso, amiguinhos. Procurem pontos turísticos oficiais, tá? Seguros, monitorados, com guias, porque, olha, o que acontece aqui é uma aula do que você não deve fazer nas suas próximas viagens para o México. Esses caras resolvem se embrenhar na mata ali, procurando um lugar diferentão, e vão parar numa pirâmide bizarra. E assim que eles chegam perto dessa pirâmide, começa a sair uma galera da mata ao redor e fala, meu, vai, né? Vocês não vão sair daí. O cara tenta sair, toma um tiro, vira uma confusão, um pega pra capar, e eles não conseguem entender o que eles estão falando, porque a galera ali tá falando o idioma original ali daquela região. Não é nem espanhol, nem nada, é o idioma ali antigo ali. E eles ficam sem entender o que aconteceu. O cara toma um tiro, eles correm lá pra cima da pirâmide, vão se esconder lá, né, tentar esperar lá e tentar conseguir se comunicar, tentar falar com alguém. E aí eles descobrem que o que os caras estão tentando evitar é que o que tem naquela pirâmide saia e se espalhe pelo mundo ali, né? E eu não sei, né, eu acho uma surpresa agradável quando você descobre o que é exatamente o perigo desse filme, porque é muito what the fuck, né? Então eu vou deixar essa informação omissa para que quem não viu ainda vá e se surpreenda como eu me surpreendi, porque quando você descobre o que tá rolando aqui, é um grande what the fuck. E tem cenas agoniantes, assim, tem algumas coisas que acontecem ali que você vai... aquele aflitivo, né? Que você vai roendo as pontas dos dedos ali. E eu acho um filme bem eficiente. Eu acho um filme simples, maluco, assim. Eu acho a ideia maluca, mas funciona como um terror desses modernos, assim. Ele é um filme de 2008, ele vem ali com numa pegada bastante jovem, né? Que tem a galera, todo mundo bonitão, sarado, né? Tem até o Homem de Gelo, né? Um dos atores principais aqui. O Homem de Gelo da franquia dos X-Men lá da Fox. E é um filme bem da hora, assim. Ele se aplica aqui justamente por conta desta pirâmide e dessa entidade, vamos dizer assim, que habita aquela pirâmide, que é protegida há milênios pela população local. E os americanos vão xeretar lá e se dão muito mal. Vão se meter onde não são chamados. E aí dá o que dá. Eu gostei bastante desse filme. É divertido, não é? Ele me dá um desesperozinho, assim. Tem umas cenas ali de cirurgias amadoras, digamos assim, que olha... Eu vou falar de um agora de 2014 chamado A Pirâmide. Autoexplicativo sobre o tema de hoje, né? E aqui a gente tem uma equipe de arqueologistas americanos que encontram uma pirâmide trilateral enterrada no deserto egípcio. O que é uma pirâmide trilateral, tia Dani?
Eu não faço a menor ideia. É porque a pirâmide ela é um quadrado, né? Que aí forma, sobe cada lado e junta na ponta, lá no vértice. A trilateral ela é uma pirâmide triangular. Sei lá, é um negócio esquisito. E aí, isso tudo lá no deserto egípcio. Eles estão mega empolgados. Fala, gente, olha, que legal, hein? Aí eles vão lá com a colher, cavam, chegam lá, começam a exploração da tal da pirâmide. Vão parar onde? Nas catacumbas da pirâmide. Chega lá, todo mundo meio perdido porque ninguém sabe o que está acontecendo e de repente eles percebem que não estão sozinhos. Aí de novo vem aquela coisa que a gente já falou aqui. Se tá enterrado, bicho, deixa enterrado. Alguém enterrou essa merda que não era pra sair. Por algum bom motivo isso aí tá escondido. Aí você vai lá e vai futricar. Foi o que eles fizeram. Claro que deu ruim. Eles vão tentar escapar dessa pirâmide. Até isso acontecer, algumas pessoas vão morrer no caminho, não é verdade? É aquele filme de terror que não precisa nem ter assistido pra saber como termina ou como é o desenrolar da história. Mas fica aqui essa dica para quem tiver disposição. Também não é lá aquelas coisas, mas pelo tema vale a investida na pirâmide aqui. Eu acho que dá até pra fazer uma dobradinha com o filme que eu citei antes, né? As Ruínas, eu acho que tem paralelos ali. Tem um pouco a ver, sim. Assim como as Ruínas também tem uma ameaça que você... Hã? É. Você faz, oi, querido, que tá... Oh, não mexe aí, não. É isso mesmo? E teu próximo, Rô? Eu vou trazer para cá, para este programa, um clássico, uma pérola do nosso cinema brasileiro, um filme de 1982, do Ivan Cardoso. Eu ia falar querido, mas nos tempos para cá ele anda meio... Melhor não. Meio a bublé da cabeça. E é um filme divertidíssimo lá de 1982. É uma comédia chamada O Segredo da Múmia. Esse filme tem um elenco, para vocês terem noção ali. A gente tem Regina Casé. Nossa. Wilson Grey. Evandro Mesquita. Anselmo Vasconcelos. E o nosso querido José Mujica Marins ali fazendo uma pontinha. Isso aqui é uma bagunça. Né? É um filme bem diferente de tudo que a gente indicou aqui nesse programa hoje, porque ele é um terrir, né? O Ivan Cardoso ele é considerado um dos grandes nomes ali do terrir. Se eu não me engano, até esse termo foi cunhado aqui no Brasil para definir o cinema dele. Posso estar falando besteira, mas eu sempre vi atrelado ao Ivan Cardoso. E aqui a gente tem um cientista, o professor Expedito, que ele vem... trabalhando na reconstituição de um mapa, que ele foi pegando ali os pedaços, né? Ele foi juntando os pedaços desse mapa perdido, e ele alega ter descoberto o segredo para a vida eterna. E aí, o que a gente faz quando a gente descobre o segredo para a vida eterna? Ele acaba testando esse elixir que ele descobre, né, através dessa pesquisa dele. Ele junta tudo e descobre uma fórmula que ele resolve testar numa múmia egípcia. Ah, que baita ideia. Que baita ideia, não é mesmo? Você vai testar em alguém, você vai testar numa múmia. Se levantou uma múmia, é vida eterna garantida, né? E aí ele começa a usar a múmia ali para ir atacando os rivais dele, né? Os inimigos, os desafetos dele no mundo da ciência maluca aqui do Segredo da Múmia. Ele tem uma pegada também de meio pulp, ele tem uma pegada... inclusive, né, ele tem essa pegada pulp porque é o roteiro do nosso querido Rubem Francisco Luchetti, que é o pai do pulp brasileiro. Então ele mistura muito essa coisa, esses elementos da literatura pulp americana, assim, que também deu origem ao Indiana Jones, né? Ele foi inspirado também nesse universo, aquela coisa de donzelas em perigo, exploradores corajosos, vilões, cientistas malucos e ameaças de outros planos. É um bom filme, eu gosto bastante desse filme. Eu gosto mais desse do que das Sete Vampiras, né, que é o outro filme dele que tem essa pegada de terrir. E esse aqui, pra mim, ele é uma belezinha. Vale a pena vocês procurarem aí. Eu não sei onde isso vai estar disponível. Infelizmente, esses filmes nunca foram lançados propriamente. Fica difícil, né, de encontrar.
Seria bem legal ter esse aqui, as Sete Vampiras e o Lobisomem na Amazônia ali, que são a trinca principal do Ivan Cardoso ali. Seria legal ter isso em DVD, mas não temos. Temos que caçar. Esses filmes estão disponíveis na vida, dá para encontrar. Eu recomendo que vocês procurem O Segredo da Múmia e se divirtam com essa maluquice. Maravilhoso! Bom, antes de eu dar a minha última dica para vocês, vou lembrá-los da Darkflix Plus, que é o único serviço de streaming nacional focado em filmes e séries de terror, ficção científica e fantasia. Você acessa pelo celular, pelo tablet, porque tem o aplicativo da Darkflix. Tem também na Claro TV e tem pelo site darkflixplus.com.br. O serviço custa R$ 9,90 por mês. É um precinho. É um tesouro, né, pra gente falar. É um verdadeiro achado. Aquele precinho bom para você ter um catálogo gigantesco de filmes e séries de terror de todos os gêneros, subgêneros e décadas possíveis. O mês de março tá acabando aqui, então vou passar alguns filmes que estão para vir agora no finalzinho de março. E daqui a pouco chega a lista de abril, e aí eu quero ver como é que vai ser. Olha só, dia 29 entra O Enigma de Andrômeda. Entra também Nasce um Monstro. Aí no dia 30, Sem Convite, A Volta do Monstro. Na segunda, O Mistério das Duas Irmãs. Acho que nós falamos desse filme aqui. Eu acho que sim, no nosso programa ali de irmãos. De gêmeos, exatamente, são gêmeas. Dia 31 também entra A Ilha dos Monstros e por aí vai. Te recomendo também entrar no Instagram deles, que é Darkflix Plus, porque eles sempre colocam as agendas ali. Sempre fazem o post com os filmes que vão entrar durante a semana e tal. Então, estou ansiosa para receber a lista do mês de abril e venho aqui contar para vocês também, mas já entra lá, já assine e seja feliz. darkflixplus.com.br. Eu encerro com um filme de 1997 chamado A Relíquia. Eu amo esse filme. Tava louco pra falar disso. Eu não faço a menor ideia do motivo, mas eu amo esse filme. É aquele negócio, tem filme que a gente gosta por uma coisa emocional, e pode ser uma bela bosta, mas a gente se divertiu assistindo a primeira vez e aquilo fica na memória, então, sei lá. Exatamente, por aí. É meio que esse o caso aqui. Conta a história de um antropólogo do Museu de Chicago que está estudando uma tribo na América do Sul. Aí ele coletou ali um monte de coisa e tal, botou tudo dentro de um navio para mandar para Chicago, pro museu. Só que antes de mandar para Chicago, ele tá lá conversando com uma tribo, e aí a tribo dá um negocinho para ele tomar, tem uma alucinação, ele percebe mais ou menos o perigo que ele tá levando para Chicago, dentro daquela carga que ele enfiou no navio, e ele fala, eu não posso deixar esse negócio embarcar. E aí ele, depois que sai desse transe, né, dessa coisa, ele corre para tentar tirar a carga do navio. Obviamente que ele não consegue, ele embarca ali junto com a carga. 6 semanas depois, esse navio chega em Chicago, só que cadê a tripulação? A tripulação não tá ali, meu bem. A polícia fala, cadê esse povo? Aí eles entram no navio para ver o que tá acontecendo e quando chegam lá, encontram um monte de corpo, cabeça decepada, uma puta de uma zona. E nesse meio tempo em que a polícia tá lá, eles estão tirando a carga, estão levando pro museu e tá tudo certo. A carga suspeita chega no Museu de Chicago. E aí, dias depois, uma bióloga vai trabalhar no museu, né? Ela e o outro cara lá, o chefe dela, começam a examinar a carga que veio do navio e tal, não sei o quê. Encontram ali a estátua de fulano, papapá, nada demais, tá tudo muito bom, tudo muito bem, vambora. Só que começa a morrer gente nesse museu. O segurança da noite morre, e aí chega a polícia e fala que tem que fechar o museu. Aí a dona... Vai rolar uma exposição gigantesca lá. O diretor do museu não quer que feche, né? Sempre tem essa figura. Fica, não pode, porque vai rolar isso daqui, não tem como. E aí, mas como assim? E aí vira aquele rebosteio, porque, amigos, o que sai dessa carga, vocês não estão preparados para ver essa cena. Por isso que o Rodrigo ama esse filme. É um filme como não se faz muito mais esse tipo de filme, com esse tipo de efeito especial, com esse tipo de ideia maluca, assim. Hoje em dia
Você começa a querer inventar muito, pensar, nossa, isso não, jamais iria acontecer, isso não é sombrio e realista o suficiente. E aqui não, aqui é uma bagunça, é uma doideira, diversão pura. Procurem, assistam A Relíquia de 1997, vocês vão se divertir, vocês que gostam desse tipo de filme de arqueologia, sarcófagos, catacumbas, múmias, deuses egípcios, biruleibes das ideias e qualquer Indiana Jones de origem suspeita e até mesmo aquele Uma Noite no Museu, do completo nada, né? Meteu uma... do completo nada, meteu uma noite no museu. Tem Uma Noite no Museu meio versão de terror, que é do Museu de Cera, que era mó divertido. A gente precisa citar esse filme. Não é? Casa de Cera, esse é o nome. Casa de Cera, não é esse? Não, é o que chama Waxwork, se eu não me engano. Que os caras ficam presos no museu ali e os bonecos do museu, eles criam vida na madrugada. Eu preciso rever esse filme pra trazer ele aqui a qualquer momento. Sabe qual que é Uma Noite no Museu de Terror? O Annabelle 3. Ah, pode crer. Não é Sim. isso que acontece ali naquele filme? O Museu dos Warren ali? Só que é uma noite no museu misturado com um parque da Disney. Uma atração do Disney Orlando Resorts. O dia que eu quiser passar raiva, a gente falar de Annabelle. Até lá, tá tudo bem, entendeu? Não, vamos fechar esse filme, vamos fechar esse episódio com um clima mais pra cima. Isso, vamos deixar um negócio mais up aqui. Mas é isso, brasileiro. Semana que vem tem mais Abominável Podcast. Traremos outros temas aqui de garbo e elegância pra vocês. Aceitamos sugestões também. Isso aí. Fazer uma convocação aos nossos ouvintes. Uma convocação, é isso mesmo? Uma convocação, né? Que nem da seleção. Se você gosta do nosso trabalho, gosta do nosso podcast, deixe o seu coraçãozinho nos nossos posts lá no Instagram. Compartilhe os episódios com seus amiguinhos, com a família, com seus inimigos também. Por que não? Por que não, né? Eles precisam aprender a ter bom gosto. E aí você vai lá no nosso Spotify também e deixa seus 5 estrelinhas. Acho que a gente merece 5 estrelinhas, né? Ah, sim. Eu acho. Porque não tem 6, né? Mas se tivesse 10, merecia 10. Mas como só tem 5, acho que não custa nada. Vou rebaixar meu trabalho? É 10 de 10. Mas lá só dá pra colocar 5, então vai lá. Deixa 5 estrelinhas, que aí o Spotify entende que este programa é maravilhoso como ele é de verdade. E espalha para mais ouvintes. Ah, pessoas, vocês são ótimos. Até semana que vem. Um beijo pra vocês. Beijo, Rô. Beijo. Abominável Podcast. Siga-nos no Instagram, @Abominável Podcast.